Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal, quase que não sai. Vou pedir aquela lenga de sempre. Gente, tá difícil de falar hoje, hein? Aquela lenga de sempre, pra que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e vamos pro conteúdo. Gente, eu tô falando, eu tô ficando cada vez mais pisciana e eu não sei o que tá acontecendo, tá difícil. Tá difícil articular hoje, tá bem difícil. E hoje eu tô bem, energeticamente eu tô bem molinha, tá? E não é por causa de gripe, não é por causa de nada, não. São as energias mesmo, sabe? Porque eu sinto que... O que é importante, gente, essa semana? Essas energias cancerianas, que eu inclusive até falei, né? Muito de câncer num post, num post que eu soltei no Instagram, né, essa semana. E essas energias cancerianas, elas estão muito fortes. E câncer é um signo muito yin, muito pra dentro. Ao contrário de Capricórnio, que é muito yang, que é a projeção, né? Câncer é você ir pra dentro, mais profundo do seu self, e Capricórnio é você se projetar pra vida, né? Se apresentar pro mundo, construir você como adulto, digamos assim. Então, acho que é por isso que eu tô assim, sabe? E não é só isso, né? Eu também tenho câncer pesado na minha no meu mapa. E aí tenho muita água e não sei o que lá. E aí pesa e eu fico, tá? Gente, eu sinto que essa semana, pra começo de conversa, nossa, já tá vindo tanta coisa, tá? Entendi porque eu tô assim. Essa energia netuniana maravilhosa. Ô, Netuno, você me pega toda vez. Netuno já ficou retrógrado? Deixa eu ver. Eu acho que já. Olha, eu já netunanda. Gente, eu não sei. Olha, como eu tô bem netuniana, eu ia falar, a gente tá em que ano, em que mês? A pessoa. Não, Netuno vai ficar retrógrado, mas ele já tá freando, é por isso que eu tô... mas não é isso não, ele deve estar bem lerezando no meu mapa. Enfim, gente, Netuno tá pesado em mim, tá? Isso é em mim, não é em vocês não, é em mim. Por isso que eu tô mais pisciana do que o normal. Tô muito dissolvida. Ele vai ficar retrógrado dia 3 ou 4. 3 de julho, tá? Mas ele já tá começando a ficar devagarzinho, né? Freando. Mas... Tá bom, tá. Eu preciso canalizar uma coisa de cada vez, tá bom? Senão... Eu adoro essa energia assim, porque eu fico sentindo, vendo, projetando tudo, mas né... Aqui, ó. Fica tudo aqui. Porque pra falar pros outros, aí é complicado. Aí é complicas, né? Tá. E eu fico parecendo uma louca. Porque ninguém entende... gente, podia rolar tanto, né, telepatia forte, assim, já, entre os humanos, que eu só olhava pra vocês assim, ó. Passava tudo. Então horas que eu tenho preguiça de tentar transformar em palavras. Enfim, gente. O que acontece? Essa semana a gente tem a lua nova em câncer. O sol entrou em câncer. Como vocês devem ter assistido ao vídeo que eu postei no Instagram, espero que tenham assistido, explicando do significado
além que a gente tem, não é nem do significado além, né? De um significado importante do signo de câncer que a gente tem. Tá, depois eu mostro, tá bom, chega de canalização, 1 minuto, senão eu não consigo falar. Porque senão, olha, eu ia falar com vocês e eu já tô falando com eles, tá? Meu Deus, Luciano, concentra. Gente, desculpa, tá difícil. Tá dando bug aqui, tá? Meu Deus, tem horas que é complicado. Deixa eu tomar um negócio aqui pra ver se ajuda. Meu Deus. Acho que é por isso que eu tô meio aérea, até na cabeça, assim, eu não tô muito aqui, não. Tá. O vídeo que eu gravei... Gente, se eu ficar de olho fechado é porque facilita pra mim, tá? Essa loucura vai ter que começar. Já tá forte, então vamos ter que arranjar um jeito de ficar menos louco possível, ficando mais louco. O vídeo que eu gravei eu falei muito, né? Desse significado importante que câncer tem, que as pessoas esquecem. Que câncer não é só esse significado de família imediata que a gente tem, né? É essa lembrança de que nós somos uma família universal, uma família cósmica, uma família universal mesmo, né, gente? Que tá tudo interligado. Porque câncer fala de tudo que nutre a gente emocionalmente, dessa formação do nosso âmago, do nosso self, só que querendo ou não, tá tudo interligado. E é por isso que eu falei assim, tá, já eu mostro, porque me lembra muito essa placa de... A relação câncer-capricórnio que eu falei, né, que eu chamo que é o eixo da construção. Por que é o eixo da construção? É o eixo da construção do eu. É o eixo da construção do espírito mesmo, do ser, sabe? É muito isso aqui, ó. Essa minha placa de selenita, tá? E inclusive projeta isso no mapa astral. É a casa 4 e a casa 10. O fundo do céu e o meio do céu, que é o ponto mais baixo, câncer, e o ponto mais alto, capricórnio. Falei casa 4 e casa 10? Espero que tenha falado. Câncer, gente, são as nossas raízes. De novo, é o que nutre a gente emocionalmente. Tá obscuro. Tá obscuro. Mas é o que nutre. Que é importante porque é interligado com o eixo que vai fazer a gente crescer e se projetar para a luz, para a vida. Yin, Yang, feminino, sombra, masculino, luz, mas tudo está interligado para essa construção do que é você, né? E o momento que o Sol entra em Câncer é um momento muito propício para a gente não só pensar nisso do ponto de vista individual e coletivo, mas quando a gente tem uma lua nova em Câncer, tá? Que é o que a gente vai ter no dia 25, tá? Que cai numa quarta-feira. Cai na quarta-feira. Eu já falei pra vocês, a lua nova é uma lua de interiorização e é uma lua de semeadura, de plantar oportunidades, enfim. Pra mim, a lua nova em Câncer é uma das luas mais que oferece pra gente uma das maiores oportunidades de cura emocional. Porque Câncer é regido pela lua, então a lua tá em domicílio quando ela tá ali nova em Câncer. Então é onde a gente tem a chance dela estar mais forte curando as emoções, né? Não só isso, também tem toda uma questão de Quiron, enfim, que eu não vou entrar aqui para não ficar tão astrologuês nesse ano de 2025, tá? Mas Câncer tem... a lua nova em Câncer, ela trabalha muito com essa coisa da nossa ancestralidade, tá? O Câncer tem a ver com o passado, então é esse resgate das nossas raízes, não só dessa vida, mas de outras. Então é a gente entrar em contato com essas emoções
e ver o que nutre e o que não nutre a gente, e aqueles que nos são caros, quem a gente ama e quem está próximo, e fazer essa edição, né? Porque câncer é o arquétipo da mãe também, é a mãe do zodíaco, e a mãe, ela cuida. Então a luz de câncer, né, é isso, é a gente saber nutrir, é saber cuidar, as nossas emoções, para que a gente não cresça continue crescendo com um ego ferido. Por que eu falo isso, gente? Os 6 primeiros signos do zodíaco, eles têm a ver com a construção, né? Não é nem a construção, com o desenvolvimento do ser. É a construção mesmo. Áries é a centelha que vem para a vida, é o sopro divino, né? Aí a gente vem para Touro, que é o embodiment, é a personificação física, é a materialização daquele sopro, é a forma física daquele sopro. Aí a gente vem para Gêmeos, que trabalha já no nível mental, já trabalha com as energias mentais. E aí a gente vem para Câncer, que começa a trabalhar com as energias emocionais. Então, o primeiro contato que a gente tem com o universo das emoções é Câncer. É por isso que é onde a gente passa a entender o que é as nossas raízes, são as nossas raízes emocionais. É o que nutre e o que não nutre a gente. E é ali que a gente precisa fazer essa edição, entender como fazer essa edição. Por quê? Qual que é o próximo signo? Leão, que é o signo do ego. A gente precisa de todas essas coisas para construir um ego. Se a gente tem feridas emocionais, que são decorrentes de todas as outras, das mentais, das físicas, até da própria centelha, que vem de karma, né? Quem analisa isso tudo é Câncer, é o emocional. Se a gente tem feridas ali que não foram processadas, elas vão operar na formação daquele ego, que é Leão. E aí a gente passa a operar através de um ego ferido. Então a gente não opera na luz de Leão, a gente opera na sombra de Leão. E aí quando a gente passa para Virgem, que é como a gente mecaniza esse ego, como a gente coloca esse ego para jogo no dia a dia, como a gente manifesta ele em hábitos diários. E é por isso que chama Virgem, porque é ali onde a gente se torna puro, é aquilo que a gente é. Sou eu em um estado virgem, o ser no estado virgem. Depois disso, a gente passa para o eixo social. Não é um eixo individual de construção, já é o eixo social. Porque depois de Virgem é quem? Libra, que aí já são os relacionamentos. Já é 2, não é só um. Só que para você ir para os relacionamentos, você precisa estar o que antes? Puro, consolidado, virgem. Só que, de novo, se você está trazendo feridas do ego, tarará, esse virgem vai operar na pureza? Não vai. Também vai estar carregado de sombra. E qual que é a sombra de virgem? Perfeccionismo, servir primeiro aos outros antes de servir a você mesmo. Tudo aquilo que a gente sempre está trabalhando. Porque sempre tem sombra em algum lugar, gente. Porque a gente não é perfeito. Mas é por isso que a gente tem sempre essas oportunidades de editar. E essa é mais uma delas. Só que essa é muito forte. 2025 está sendo um ano muito forte. Eu já falei para vocês. Eu tô desde 2019 falando, gente, segundo semestre de 2025 vai acontecer alguma coisa. Se preparem-se, vai ser muito importante, E começou agora. Eu sinto que esse pontapé do segundo semestre de 2025 começou muito forte agora em junho, nessas últimas 2 semanas, que a gente teve essas energias muito dinâmicas, quase que esquizofrênicas acontecendo.
Porque é um momento, eu já falei isso tudo pra vocês, um momento de teste. A gente tá num momento de teste, tá? Porque vários dos outros planetas, Netuno, Saturno, foram para Áries, mas eles vão retrogradar para Peixes lá para setembro e depois outubro, se eu não me engano. Setembro é Saturno e depois outubro é Netuno. Urano, que vai para Gêmeos, também vai ficar retrógrado e vai voltar para Touro e só vai se consolidar em Gêmeos no ano que vem. Então todos esses planetas que foram para esses signos novos, eles vão voltar para os signos antigos nessa retrogradação que vai acontecer nesses próximos 2-3 meses, tá? Então, nesses próximos 2-3 meses, a gente vai ter uma prévia, um gostinho de como pode ser a nossa vida consolidada nos próximos muitos anos. Só que a hora de errar é agora. Para entender como que a gente, para experimentar, é isso que eu tô falando da energia elástica de construção, é a hora de brincar com a massinha, é agora. Ver o que tá funcionando, o que não tá, tarará, porque aí, quando esses planetas começarem a sair da retrogradação, eles vão começar a passar por ajustes, quando eles ficarem de novo entrando em conjunção uns com os outros, finalmente consolidados naqueles signos, Áries e Gêmeos, para nunca mais voltar para Peixes e Touro, que vai ser Saturno e Netuno, se eu não me engano, essas conjunções vão acontecer lá para 20 de fevereiro do ano que vem, e Urano vai ser lá para 20 e pouco de abril, por aí, tá? Então, gente, março, coloca março, é o que eu falei, é o ano novo astrológico, tá? Ano novo astrológico, é o equinócio do ano que vem. Então, lá para março do ano que vem, essas energias vão começar a serem cimentadas. Até serem cimentadas, a gente tem tempo para brincar e experimentar. E para ajustar muita coisa, tá? E de novo, essa época canceriana é muito importante para trabalhar esse senso de nutrição, essas emoções. Eu até fiz umas anotações que vou tentar ler aqui para eu não esquecer, porque, né, tenho problemas. Então, primeira coisa que essa lua traz, essa coisa da gente buscar se nutrir e nutrir uns aos outros, enfim, nutrir o que interessa a gente, de um lugar de integralidade emocional. É se sentir emocionalmente inteiro fazendo as coisas. Se tiver uma coisa ali que não tá muito bem, vê o que não tá muito bem. Essa palavra integração até cadê? Essa palavra integração, gente, eu coloco a câmera bem na frente e fica difícil de eu ver. Mas essa palavra integração é muito importante nesse momento, tá? E eu não falei que câncer tem a ver com o passado? Então, assim, integrar essas experiências que a gente andou tendo, tá? Com memórias ancestrais, porque câncer é o signo da memória, também é muito importante, tá? E a gente tem muitas dessas memórias, gente, que ficam guardadas no nosso corpo em forma de trauma, que a gente tem que ver se tá bem resolvido ou se não tá, porque senão, de novo, começa a criar aquele ego com trauma. E o trauma, ele é armazenado não só na mente, tá, gente? O trauma é armazenado no corpo, inclusive. Então é importante a gente sentir e trabalhar com o nosso corpo físico, tá? Cuidar do nosso corpo, por isso esse sentimento de cuidado. Porque o que acontece? Eu tava falando do arquétipo da mãe. Câncer é o arquétipo da mãe. A mãe, ela tá ali pra proteger e cuidar da criança, de quem ela gosta.
Isso é a luz desse arquétipo. Mas também é a sombra, porque essa proteção, gente, ela pode ser excessiva e ela pode sufocar. Então, lugares onde a gente sente que os traumas emocionais foram muito grandes, a gente tende lugares da gente mesmo, dentro da gente mesmo, ou até pessoas que a gente gosta, enfim, situações que foram muito traumatizantes ou que sofreram bastante, a gente tende a hiperproteger e se fechar, e fechar demais, igual o caranguejinho, que é fechado, porque a gente sabe que a carne lá dentro é macia, é mole, então a gente cria uma casca mais dura ali. E a gente, lembra que eu falei, né? Câncer é regido pela lua. E a lua são as nossas emoções, são as nossas reatividades, é como a gente reage às coisas. Então, esses lugares, se a casca tá muito dura, é porque a gente tende a proteger demais, porque tem um trauma muito grande ali, e a gente tende a se tornar muito reativo. E aí cria, de novo, um ego que opera de uma forma muito reativa, segundo algumas situações. Então é importante a gente, nesse momento, com muita energia canceriana, principalmente, de novo, essa energia de lua nova, ver aonde a gente tem isso. Aonde a gente precisa ou se resguardar mais, porque está muito sensível, ou aonde está sendo resguardado demais, onde tem uma hiperproteção, onde a gente precisa ser mais maternal com a gente e cuidar mais, porque foi negligenciado, porque é dolorido. Ou o contrário, onde a gente está sendo maternal demais e cuidando demais, porque ali tem um lugar que precisa ser muito protegido porque dói. E a gente tem que investigar por que dói. E aprender, gente, a liberar e deixar ir, né? Porque câncer é essa coisa do sentimento. Então, é se permitir sentir de forma profunda, mas sem essa coisa da reatividade também. De novo, é pra gente aprender a lidar com as emoções, para que a gente não se sinta sufocado, sabe? Ou não é nem só sufocado, gente. Ou contaminado, tá? Não só com as nossas emoções profundas, mas até com as dos outros, que é o que eu falei, esse sentimento de grande família. Então, pra gente ter essa soberania emocional da gente, é muito importante. Se desapegar dessas memórias doloridas, que ficam o tempo inteiro reativando coisas na gente, tá? Sem necessidade, como se fosse um sisteminha de alarme. Inclusive eu trouxe até vários decks. Hoje eu vou fazer mais uma leitura energética do que qualquer outra coisa, tá? Quase como se fosse uma consulta de leitura energética aqui com vocês, que me veio ver muito esse senso de nutrição. Então essa coisa da raiz, tá? É se enraizar num senso de aceitação do self muito grande, tá? De quem sou eu, da minha vida, do passado, ter noção de que as coisas aconteceram como tinham que acontecer, e ver o que aquilo trouxe pra você, de aprendizado emocional, de novo, e o que te nutre, o que não nutre mais, o que é uma coisa que contamina a sua raiz, tá? E aí me vem muito aquela coisa do inglês, aquela expressão que eles usam, closure, né, que é um fechamento. E eu até falei, eu acho que eu mencionei isso no vídeo passado, gente. Essa coisa de a gente tá sensível e muitas coisas vão vir pra gente, e aí às vezes a gente vai ficar tentando entender, mas por quê, sendo que é coisa que já passou, né? Ai, pera que alguém me mandou mensagem e abriu um negócio aqui no computador.
Ai, gente, complicado. Sendo que é coisa que já passou, tá? Então, assim, se você ficar procurando... Nossa, gente, meu olho tá ardendo. Se você ficar procurando... como fala? Entender. Ou então resolver. Coisa que não é do seu alcance. De novo, até essa coisa do passado não é do nosso alcance. Você fica se prendendo. É literalmente, gente, desprender. Tá? Desprender. E eu falei dessa coisa de closure porque eu lembrei uma vez, tem um rabino que eu gosto muito, que eu sigo ele no YouTube, e ele também tem um perfil no Instagram. Só que no Instagram eles só colocam coisas pequenas dele. Só que eu já compartilhei com vocês no Instagram umas coisas que eles falam. Eu acho esse rabino sensacional, ele é um rabino americano. E uma vez, eu assisti uma pregação dele. Na verdade não é nenhuma pregação, né? Era um negócio que ele vai pros lugares e tal, e tem gente que pergunta coisa pra ele, e ele vai e responde. E aí tinha uma moça com vários problemas emocionais, não sei o que lá. E aí ela começou a perguntar como que ela conseguia encerrar como que ela conseguia esse senso, né, de encerramento emocional com o ex-marido dela. Esse senso de closure, né? Que ela fala assim, que eu não consigo, é difícil pra mim eu conseguir um encerramento de uma situação. Seja de qualquer situação, porque no caso dela era do ex-marido dela. Aí ele virou e falou assim, o que você considera esse encerramento emocional? O que você considera encerramento emocional é uma fantasia, é querer controlar a situação. O encerramento emocional aconteceu a partir do momento que ele te desrespeitou várias vezes. A partir do momento que você resolveu sair e ir embora. A partir do momento que você tentou conversar e não teve respeito nenhum. Que a pessoa é autoritária, é narcisista. Aí ele foi falando. Mas quando você vai lá e tenta conversar com a pessoa, o que você está querendo é que a pessoa reconheça aquilo. E ela não vai reconhecer. E muitas vezes na nossa vida, gente, a gente quer encerrar um capítulo, ter esses reconhecimentos por causa disso. É uma sensação de controle, que a gente quer que a outra parte, a outra situação, seja a pessoa, seja uma situação, por exemplo, de um trabalho, de um emprego que ficou mal resolvido. Você quer que a outra parte reconheça. E ela não vai reconhecer. Não vai. Se você já cumpriu a sua parte do contrato, já foi reconhecido, isso já é o encerramento. Não tem necessidade, continua andando, bola pra frente, desapega. Não fica lá igual a sombra de câncer apegado no passado. De eu preciso que resolva. Não. Isso é apego emocional, tá? Isso é uma necessidade de reconhecimento emocional por carência, que é a sombra da mãe. É aquela mãe, né? É do arquétipo da mãe que fica assim... eu fiz tudo por vocês e ninguém me reconhece. Isso é a sombra da mãe. A mãe, ela não quer ser... A mãe na luz, ela não quer ser reconhecida. A mãe na luz, ela faz porque ela tem esse senso criativo. De eu criei minhas crias para o mundo e eu vou nutri-las. Porque elas são parte de mim. E ponto. Aliás, é um momento muito bom também pra gente ter essa percepção. Não só a respeito de relacionamentos, mas de tudo que a gente cria na nossa vida. Se você tá com um projeto, com uma ideia, é hora de você tentar ser criativo, colocar sua visão criativa nesse sentido mais nutridor, preciso cuidar daquilo, porque aquilo é uma parte de mim, mas aquilo tem também um desenvolvimento próprio. Não posso ter tanto apego de controle, tá? E um arquétipo, uma parte do arquétipo da mãe que a gente também tem que trabalhar com câncer, que a gente esquece.
que muitas vezes a gente acha que essa coisa é o famoso ser mãe é padecer no paraíso, né? É a mãe que só nutre, dá. Mas o que a gente acabou de passar uns tempos atrás? Dia das Mães, gente. Então, a mãe também, ela recebe amor. Ela recebe coisa de volta dos filhos. E de novo, às vezes não é nem só amor, só o senso de, nossa, a minha cria tá crescendo, ela é parte de mim, isso já é uma recompensa. O meu projeto é parte de mim, ele tá se desenvolvendo, já é uma recompensa, tá? O florescer da coisa já é uma recompensa. Então, um arquétipo que a gente tem que trabalhar nesse momento de câncer também é você estar aberto a receber cuidado. Não é só você cuidar. É você estar aberto a receber cuidado, a receber abundância, a receber conexão, a receber amor. Então, você não tem que ser o provedor disso tudo, não. É você também estar aberto a ser provido. É operar pelo coração. Não falei isso muito do Júpiter em Câncer? E o coração é aquele chakra, né, que opera todas as trocas de dar e receber. Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Essa coisa do caranguejinho também, né, da casca. É um momento pra gente, que eu falei que a casca é dura, mas dentro é molinho, é sensível. É um momento também da gente começar a perceber como que a gente está operando os nossos... Gente, como que é boundaries em português? Os nossos limites, sabe? Os limites que os nossos limites internos através de clareza emocional. E aí, de novo, aquela coisa que eu falei. O quanto eu estou me limitando por traumas, não deixando pessoas, coisas entrarem por traumas, por excesso, ou precisando colocar mais limites. E, de novo, através de um ponto de vista de clareza emocional e não defesa. Defesa é a reatividade. É a reatividade. É a sombra da lua, é Lilith, é diferente, tá? Então, essa noção de muito clara das nossas emoções. Para que a gente consiga... Eu até trouxe muita energia Os decks que eu vou tirar tem muita energia de integração, gente. Porque essa parte da integração, da vulnerabilidade... É isso. A integração da vulnerabilidade, que é o que a gente tá tendo mais dificuldade, mas que é necessário, de agora pra frente. É integrar a nossa vulnerabilidade com segurança. Com segurança. Porque é muito fácil, né? Falar, a gente tem que se tornar mais vulnerável, como ser humano, como indivíduo, como coletivo. Mas é com segurança também. Não é sair igual um louco também, sabe? Ingênuo. É saber integrar essa vulnerabilidade. E quando eu falo com segurança, é no nosso tempo também, tá? Por isso essa coisa elástica de testes, de construção. Inclusive eu falei, né, me vem muito energia de mãe e tal, eu até pensei em tirar, como falam? Um oráculo das mães, mas me vinha não. Isis. E Isis é a grande mãe, né, gente? Isis é a mãe de Horus, que eu já expliquei pra vocês que Horus, eles representam o ser integral, o ser ascendido, o ser íntegro. Não sei se eu já expliquei pra vocês. Um dia eu vou falar, gente, da mitologia egípcia aqui.
Fala pra mim se vocês querem. Igual eu fiz um negócio do arquétipo de Perséfone. Mas do Egito vai dar mais trabalho, porque são vários deuses, mas falando um pouco dessa jornada de integração energética, as metáforas que estão ali, da evolução humana, enfim, mas é muito interessante, é muito importante a gente entender. Porque Isis simboliza o coração, simboliza a integração, né, da vulnerabilidade, através da força do amor, do coração, e a Isis é a grande mãe. E eu sempre tive essa ligação muito forte com Isis, de integrar, principalmente em momentos que a gente, e é muito importante chamar a energia de Isis quando a gente está em momentos que a gente já fez muito trabalho de sombra, muito, e a gente está tendo dificuldade de integrar as partes, sabe? De assim, tá, eu já entendi, eu já sei, mas eu tô com dificuldade de colar uma coisa com a outra. Porque Isis é que pegou as partes fragmentadas de Osíris e juntou. E não só reviveu ele, mas aí ela copulou com essa parte, com ele revivido, e aí ela engravidou de Horus, gerando um novo começo, um novo Egito, né? Enfim, já falei, vou tentar fazer um vídeo da mitologia dela. Mas ela tem essa coisa de pegar o que está fragmentado, mas entendido, já está entendido, não está perdido. Não está perdido, a gente já entendeu. Mas a gente está tendo dificuldade de colar, só de colar. O trabalho de sombra já foi feito. A gente já foi pro submundo e resgatou tudo. As partezinhas do espírito, que é Osíris. Mas como que eu colo? Como? Não sei. Chama Isis. Isis tem esse negócio. Por isso que me veio tirar o oráculo dela, em específico. É uma energia muito forte dela esse mês, tá? Nesse período. Eu falei tudo que eu tinha que ter falado? Espero que sim. Canalização em cima de canalização, em cima de canalização. Tava difícil no começo, mas foi. Tá, tem mais coisa que tá vindo, mas que, de novo, não é hora de eu falar ainda. Mas é isso, gente, tá? A hora de trabalhar e de experimentar é agora. Porque 2026 tá virando a esquina e tá toda hora me lembrando. Lembra que eu falei que segunda metade de 2025 era muito importante. Era muito importante, era muito importante. E eu sinto que esse solstício que a gente teve agora, com o Sol entrando em Câncer, é o start de muita coisa. Tá? Esses próximos 2, 3 meses, gente, vão ser muito experimentais dessas nossas energias emocionais. É importante, e a gente vai, de novo, a gente vai estar muito sensível. A gente vai olhar muito... Ah, sim, Gretchen, eu sabia que eu tava esquecendo. Esse movimento, né? Lembra que eu tô falando pra... Nossa, gente, minha boca tá seca só num ponto aqui. Lembra que eu tava falando pra vocês que a gente tá num movimento de contração, expansão, contração, expansão? Essa coisa elástica. Ah, Isis, você é maravilhosa, por isso como você, tá? Porque veio Isis falando isso. Eu acho engraçado que muitas pessoas, né, tem muita ligação com Kuan Yin, com essa coisa da compaixão, porque ela é, né, a deusa da compaixão. Mas eu sinto muito mais, mas é porque eu tenho muito mais ligação com Isis do que com Kuan Yin, pra ser sincera. Eu sinto muita compaixão vindo de Isis. Ah, eu fico emocionada. E ela veio falando isso pra mim pra lembrar, né? Essa coisa da expansão e da contração, que é o parto da mãe. Nesses momentos de contração e expansão que a gente tá tendo do nosso espírito, de criar, principalmente depois dessa lua cheia que a gente teve de Sagitário, que promoveu um movimento de expansão da nossa alma muito grande, tá?
é muito comum quando a gente está expandindo para algum lugar, para sair de uma zona de conforto, para ir para o novo, a gente, na expansão, vem, é igual uma bomba, né? Ou então quando você cai na água, assim, quando o negócio expande, faz assim, puff, mas depois vem... Tem a contração depois, né? É muito comum, é igual um elástico, que você puxa, contrai para depois expandir. Então a contração e a expansão, elas estão sempre juntas. Então é muito comum, não é nem comum, ela tá falando, é muito natural. É muito natural a gente querer expandir e nos momentos que a gente tem esses insights de nossa, legal, a gente vai. Só que aí de repente vem um momento de contração. E aí esses momentos de contração não só vão trazer o passado à tona, mas eles também querem trazer pra gente ai, para de canalizar, Luciano. Tá. Porque eu já tô vendo outra coisa aqui no cristal. Nossa senhora. Querem trazer pra gente tem que fechar o olho de novo. Não só querem trazer pra gente o passado, que a gente vai estar mais sensível, mas querem trazer pra gente a forma como a gente vivia antigamente, os hábitos, né? Lembra que eu falei que Virgem é o último da formação do eu, né? do indivíduo íntegro. E Virgem é hábito, é a rotina. Então, é muito normal nessa formação do novo Virgem, do novo eu, na purificação, ainda mais que a gente está trabalhando o eixo, o nó do sul em Virgem, né? Liberando muito espaço ali, é muito normal a gente querer voltar para velhos padrões, querer voltar para muitas coisas. Então, assim, é natural isso acontecer, porque é um movimento de contração. É importante a gente não se deixar... É por isso que essa constante observação do que nutre a gente e o que não nutre. Porque alguns padrões estavam ali para que a gente sobrevivesse, mas não precisa mais, né? Alguns foram temporários, alguns ainda funcionam, mas o importante, gente, é a gente entender esse movimento, não se julgar, não ficar se martirizando, sabe? De, ai, como eu tô atrasado, ai que burro, mas também não deixar essa contração te deixar parado pra trás. Ah, já que eu tive recaída, eu vou ficar na recaída e pronto, acabou. Não. Entender que é um movimento natural, mas tentar sair dali e voltar pra expansão. Porque quando você volta pra lá, você volta pra contração, você volta pro padrão, porque tem alguma coisa ali que ainda te chama, porque precisa ser trabalhada, precisa ser limpa. Aí você expande de novo, porque quando você tiver uma outra contração, você não vai voltar pra lá. Você vai voltar pra uma outra, que talvez precise de trabalho. Então é sempre esse movimento, gente. Mas não é se julgando e também não é ficando estagnado. Mas não é achando que é só luz, pauleira. Não. É só gratiluz, expansão. Não. Tá? Gratiluz, expansão. Gente, tô falando do mito de Perséfone, né? Do arquétipo de Perséfone. Quem não assistiu ainda, vai lá. Que a Perséfone ia pro submundo, passava com Hades e voltava. Ia e voltava. Então esse movimento de ir pra luz e sempre voltar pro submundo para trabalhar alguma coisa, mas voltar pra luz e ir pro submundo, e voltar pra luz e ir pro submundo. É esse movimento que faz com que a gente integre luz e sombra em uma espiral e não... Se a gente fica lutando, a gente fica é o que eu falei no vídeo lá, a gente fica nas polaridades, nos extremos.
E não a gente não integra. É a gente entender a naturalidade do movimento. Tá? Gente, eu espero que tenha feito sentido. Espero que tenha feito sentido. Mas é ter essa compaixão com você. Mas também compaixão é diferente de ser autoindulgente. Ser autoindulgente é aquela coisa de então eu vou ficar por aqui mesmo. Tadinho de mim, buá, buá. Não, tá? A compaixão é entender que tem umas coisas ali que tá difícil, é difícil, tá? Então fica um tempinho nisso aí pra você trabalhar, concentra, pra você sair de lá daqui a pouco. Tá bom? Falando disso, então vamos tirar ela primeiro? Acho que eu falei demais, né? Agora eu vou tirar os oráculos, gente, porque é muita carta que pediu pra vir. Eu já tô pampanzinho na cabeça, porque eu não paro de canalizar coisa. Nossa Senhora. Mas isso tudo acontecendo, gente, por uma nova aurora. Tá me vindo isso, para que vocês... Olha que bonito, uma nova aurora. Bem... Para que vocês possam se permitir brilhar com todas as cores que vocês vieram trazer. Sabe? E lembrar que a aurora é isso, né? Elas são cores... É uma cor linda do céu. Linda. Mas é o encontro da luz com a sombra. A aurora não acontece no sol a pino. Ela não acontece no sol a pino. Ai, que lindo isso. A aurora é um beijo entre a luz e a sombra. No momento perfeito ali, ó. Onde a energia está perfeitamente balanceada para as cores aparecerem. E cada um tem o seu momento de beijo especial. Olha que romântico. Tinha que ser câncer, né? Tinha que ser câncer. É isso, gente. Cada um vai lembrar do seu primeiro beijo espiritual. O seu primeiro beijo espiritual é isso, né? E eu não tô falando beijo romântico de namoradinho, não, gente. Sim, porque quando eu tive um beijo com o meu marido eu senti que era espiritual. Não, eu tô falando do seu primeiro beijo espiritual, é isso. Vai ser vocês vão sentir, a hora que vocês sentirem que eu tô renascendo, que as energias estão bem equilibradinhas, vai ser esse momento de renascer, sabe? Aí vai ser o beijo de você renascendo, assim. Então, o seu beijo espiritual é a metáfora, gente, que todas as feminazes interpretaram errado, porque são imbecis. E aí eu tô falando as feminazes, mas não é só mulher não, né? Porque tem muito homem feminazi que é pior que mulher, inclusive, que é burro. Enfim, gente, ideologia feminazi idiota. Que começou a interpretar falando que o beijo do príncipe nas princesas, em contos de fadas, era... vocês sabem o que, né? Gente molestando as outras, tarado, isso, aquilo, não posso falar outras palavras pesadas aqui, né, mas é isso. Mas não é. O beijo é o despertar espiritual. É quando a alma, o espírito, que é o príncipe, passou por todas as provações e acorda a princesa, que era a alma desacordada, inocente, estava presa no mundo das emoções, da materialidade. O príncipe ele é ligado ao elemento fogo. Fogo é o espírito. E a princesa é ligada ao elemento da água, que são as emoções que reagem ao mundo material. E a bruxa, gente, já falei isso várias vezes aqui. A bruxa, na verdade, ela não é um monstro. A bruxa é a sombra. Por que a bruxa guarda a princesa? A bruxa, na verdade, ela tá ajudando o príncipe, você parar pra pensar. Que ela quer ver se o espírito é digno daquela pureza. É digno de acordar aquela pureza que a princesa guarda.
pureza primordial. De novo, é o que nutre as emoções. É o emocional, é o self primordial ali. Você é digno, príncipe? Se não é, eu vou ficar aqui na torre prendendo a princesa. Você não vai entrar, não. Eu vou te amaldiçoar, eu vou jogar flecha. A princesa é minha. Porque eu tô protegendo ela, porque ela é minha. É a bruxa. A bruxa é a sombra que protege, mas chega no ponto que ela pode ser tóxica. Porque ela tá agindo pelo medo. Ah, ela desenvolve raiva, ira, cólera, inveja, um monte de coisa. É a bruxa. Enfim, gente, não vou ficar... Ó, já ficou grande demais. Mas tinha que ser conto de fada, né? Pra falar de câncer, mas é isso. É porque, né, começa a ficar poético o negócio aqui, se eu não explicar, minha mente pisciana indo. Ai, amei. E essa aqui eu gosto de ler o livro, tá? Porque a Alana Fairchild, ela escreve coisas... Claro que eu não vou ler tudo, gente, porque ela escreve dissertações sobre cada carta, tá? Mas eu vou ler o principal. Verdades reveladas. A revelação de Isis. É isso que tá vindo, gente. Verdades. Do fundo da alma. Vamos ver a página que é de... Eu acho que, inclusive, é uma das últimas. É. Gente, quem tá na carta com ela aqui é... Tá parecendo um Seth. Tá parecendo um Seth. Tá esquisito. Deixa eu ver se fala aqui quem é. Ah, se eu for ficar procurando vai ser 3 horas, tá. Vamos lá. Algumas vezes... Não. Existem... Existem vezes, existem tempos... Não. É algumas vezes mesmo, gente. É porque em inglês é difícil traduzir assim, tá. Por vezes, melhor. Por vezes, as aparências das pessoas, lugares e coisas realmente são, enganam, né? Você verá isso quando algo sente desconfortável dentro de você. Gente, de novo, essa coisa da intuição, de ver o mundo com os olhos do coração, confiar na intuição, ouvir o que te nutre, o que não te nutre, tá vendo? Quando você percebe sentimentos de ansiedade ou de dúvida dentro de você. Você pode pensar que tem algo errado com você, mas na verdade você está intuitivamente sentindo que tudo não é como parece ser. É sábio confiar nos seus sentimentos internos em vez de se convencer e ser convencido das aparências externas. Existe uma situação na sua vida, especialmente envolvendo relacionamentos, quando em que algo não está parecendo ser o que realmente é. Para evitar ter que se desfazer de um sofrimento grande mais pra frente, Isis guia a sua verdade e a revelação agora. Aí vai falando, né,
A revelação de Isis é necessária quando algo ou alguém não parece ser o que realmente é de forma externamente, né? Não importa o quão sagrado pode parecer, uma pessoa espiritual, namastetos, gratidãos, uma pessoa espiritual, um relacionamento familiar, uma história compartilhada, tá me vindo também, né? Com essa história compartilhada, crenças de família, histórias de família. Por exemplo, tem sempre gente, né, na família que é tipo assim, ai, sei lá, a Bisa era, nossa, ninguém pode falar mal da Bisa. A Bisa era só que às vezes a Bisa não era lá essas coisas. Que susto esse barulho. E você meio que começou a perceber que a Bisa não era lá essas coisas, tudo. Porque ninguém é, gente. Mas ninguém pode falar, porque a Bisa era uma santa, sabe? Então, assim... e aí as pessoas falam assim, ai, porque... você lembra tanto isso da Bisa, lembra tanto da Bisa. Aí fica umas coisas assim, sabe, incutindo na sua cabeça, querendo te comparar. E aí você cresceu ouvindo isso, sabe? E aí, às vezes até energias que eram da Bisa passa pra você, que não é sua. Enfim, aquelas coisas assim. Aquelas coisas, tá? Então, vou repetir. Não importa o quão sagrado possa parecer, uma pessoa espiritual, um relacionamento familiar, uma história compartilhada. Existem vezes... Não, existem vezes não, gente, por vezes, pelo amor de Deus, Luciana. Por vezes, embora embora é mais doloroso admitir a verdade a curto prazo, a longo prazo vai te salvar de sofrimentos e sentimentos doloridos de ser enganado, misled, guiado de forma torta, né? Manipulado, usado ou abusado. Também vai fazer com que essa situação ou relacionamento, por incrível que pareça, tenha a capacidade, inclusive, de crescer numa expressão, de crescer e se expressar de uma forma mais saudável do que poderia ser, né, gente? Por favor. Você não pode curar o que não é revelado. Nossa, essa frase foi tops. Você não pode curar o que não é revelado. Então, gente, o que vai subir pra vocês é porque precisa ser curado. De novo, essa coisa da contração e expansão. Se tá contraindo, indo pra um lugar que você não tá gostando, é porque precisa ser revelado uma coisa pra vocês curarem, tá? Aí fala, né? Tudo aquilo que eu falei, gente, dela com 7, não sei o que, tarará, tarará, tarará. Mas aí também vai falando assim, existem impulsos criativos e nova vida dentro de você que precisam ser protegidos até que eles estejam fortes o suficientes para suportar negatividade ou puxadas de tapete, ciúmes, medos dos outros. É melhor você ser honesto com você mesmo e saber que às vezes, através de um senso de bondade, o início frágil
da criação de um projeto, ou de um novo hábito, ou de um interesse, precisa ser protegido. Assim como Ísis, você deve... Ísis, né, protegendo Horus no útero dela, fugindo de Sete, o irmão dela que queria, né, destruir eles. Assim como Ísis, você deve proteger tudo aquilo que precisa ser protegido, reconhecendo quando algo ou alguém pode machucar, destruir, em vez de nutrir essa nova vida. Gente, então, você está sendo guiado por esse oráculo para confiar no seu julgamento sobre as motivações e intenções de alguém. E, de novo, se você sente que algo não está legal, não está completamente certo, tá esquisito, gente, então dê chance ao seu discernimento para que você veja as coisas de uma forma mais completa, para buscar a verdade. Quanto mais emocionalmente desassociado você se permite ser, mais claro será o seu julgamento da pessoa, da situação ou das ofertas que virão para você. Gente, então, de novo, confiar na intuição e não ter o apego, tá? De novo, tem coisa querendo ser nutrida, essa coisa dos limites, do que proteger, do que não proteger, tá muito forte, tá? Não vou ler mais porque, que nem eu falei, gente, tem 4 páginas só de descrição dessa carta. A Lana é maravilhosa, mas, né? Antes de tirar essas daqui, porque essas aqui são todas de... Ai, gente, de cura. Tá me vindo tirar primeiro essa daqui. O oráculo dos trabalhadores de luz. Ai, gente, a presença de Ísis está tão forte aqui. Eu tô sentindo até um cheiro de um incenso, mas misturado com flor, com violeta, que eu sempre associo com ela. Maravilhosa. Eu amo Ísis. Tá, vamos lá. Já virou. Cura da terra. Que é isso, né, gente? É aquilo que eu tô falando também há algum tempo. A gente precisa curar a gente para curar o coletivo. Não adianta. Não adianta. Principalmente nesse momento agora. Tá tudo muito... Tá tudo muito denso. E, infelizmente, a humanidade está escolhendo coisas que não estão muito legais. E isso terá consequências, tá? Só vou dizer isso. Não posso dizer mais. Então, vamos lá. Você está contribuindo de forma real para o planeta através da sua jornada espiritual. Lembre-se disso e acredite que as suas necessidades serão generosamente... Como que fala, gente? Serão generosamente cuidadas, né? Providas pela Terra e pelo universo. Aquela coisa que eu falei de séries na semana passada, né, gente? Ou no meu vídeo do Instagram. Agora eu não lembro, gente. Enfim. O que você está fazendo tem importância e você terá ajuda. A Terra te reconhece. Ela te vê como um condutor através do qual
ela se alimenta de frequências altas de luz, amor e presença divina. Isso a assiste na jornada da sua própria evolução da Terra, né? A Terra é excepcional, é um ser divino excepcionalmente belo e poderoso no seu próprio direito. Porém, como qualquer outro ser, ela se beneficia da assistência de frequências altas, que oferecem uma mão que ajuda a levantar a sua vibração e a continuar a sua evolução. Aí, tá, várias coisas. Gente, de novo, a gente, a Terra é uma só, né? E acredite, você tá fazendo a coisa certa. Você está fazendo a coisa certa. Não precisa se preocupar. A Terra reconhece. Porque, de novo, tem muita gente duvidando e tendendo a ir para os velhos hábitos, até por medo de, mas eu não vou conseguir, sabe? Tá muito difícil. Se eu não fizer isso, eu não vou sobreviver até fisicamente. Passar fome. Isso nunca vai acontecer, tá? O universo sempre arranja um jeito, gente. A vida sempre arranja um jeito de ser justa. Mas, de novo, tudo com responsabilidade, né, gente? Tudo com discernimento. Tudo com discernimento. Fazer as coisas de forma virtuosa, tá me vendo virtuosa. Que tem muita gente que se desvirtua, abre mão dos seus valores, abre mão de alguma coisa, para tentar se manter no jogo. Mas assim, o jogo tá errado, tá estragado, tá mudando. Você vai tentar se manter num jogo que não era nem pra estar acontecendo mais. Que lindo, saiu justo a carta da capa. A carta da Gretchen deu. Acima de tudo, gente, essa carta eu tirei pra cura, tá? Pra ajudar a gente na cura. Independente do que estiver acontecendo, busque sempre ser grato. Sempre ser grato. Tá. Tem uns miasmas, gente, energéticos. E aí, no espiritismo chamam de obsessor. Enfim, gente. Evangélico chama de capeta, satanás, né? Católico também. Mas tem uns miasmas energéticos, tá? Que estão distorcendo, e isso eu tô falando até de sentimento mesmo, que eu tô percebendo e ouvindo, que estão distorcendo. Eu vejo uma grade assim, eu vejo uma grade que compõe o tecido, espaço-tempo das coisas, sabe? Que interage com a nossa consciência para que a gente materialize as coisas no 3D. É como se fosse uma grade transparente que tá lá. Eu
sei se vocês já jogaram, gente, joguinho de construir coisa, joguinho virtual, principalmente The Sims. The Sims que você constrói casa, tá? Tem a grade lá, modo construção, né? Quem já mexeu com... É porque eu mexia com animação 3D, né? Então é fácil pra mim falar, mas... Nossa, tá. Então é um negócio virtual. Virtual. Mas eu acho que vocês conseguem me acompanhar, porque aquele filme Tron é muito parecido com Tron. Tem uma grade, assim, que não tem o nada, é o vazio. Mas é uma grade 3D que tá lá. 3D não, né? Uma grade. E ali naquela grade você constrói tudo. Você começa a construir tudo. Só que o que constrói é a sua consciência. Sua consciência vibra e aí as coisas vão criando ali. E se manifestando materialmente, tá? Só que o que acontece? Tem uns miasmas que estão sentindo que a consciência geral da Terra tá mudando. Que tá saindo energia do medo. E tá mudando porque a consciência individual das pessoas está mudando em sua grande maioria. Estamos tendo mais soldados de luz do que de sombra. Tô falando isso há algum tempo já. Então o que eles estão fazendo? Esses miasmas, essa grade que era assim, eles estão pegando e estão distorcendo. Para que a gente não consiga construir, para que a gente ache que as nossas construções saem erradas e tortas. Estão tentando distorcer a nossa perspectiva. É isso, que a grade é a perspectiva. Estão tentando distorcer a nossa perspectiva a respeito das coisas, tá? E estão dificultando, estão tentando dificultar a evolução das... De novo, querem manter as coisas do jeito que estão, na separatividade. São consciências mais ignorantes mesmo. E aí, o que acontece? Tá vindo, principalmente com essa energia canceriana, por isso que eu tô falando muito do passado, tá vindo muita coisa do passado que aconteceu e vocês estão sentindo que falharam, que não deu certo. E aí não é, pode ser profissional, pode ser de relacionamento, pode ser de qualquer coisa, tá? Pode ser de qualquer coisa. Que falharam, que não deu certo e que assim, e nunca vai dar mesmo, sabe? Então deixa. Porque tem uma vozinha que tá tentando distorcer essa perspectiva e tá me vindo, não é uma vozinha não, são várias. Que fica falando, que fica querendo colocar na sua cabeça que é isso mesmo, que nunca vai dar certo. Porque você falhou. Porque você falhou e nunca vai dar certo porque você não é bom o suficiente, porque não deu certo porque você não foi bom o suficiente. Você não foi bom o suficiente. Só que o que tá me vindo, gente, a situação, qualquer que seja a situação que tenha sido, ou as situações, porque no caso de algumas pessoas vão ser mais de uma, eram contratos que não dependiam só de vocês. Tá me vindo casamento. E não necessariamente é casamento de matrimônio, tá? De novo, contrato. Só que casamento é um contrato que é mais firme. Então é um acordo muito forte. Um casamento exige duas partes. E essa parte, né? Uma era você e a outra pode ser uma outra pessoa. Pode ser um grupo de pessoas que vai querer um trabalho, né? Sei lá, uma empresa, um trabalho. E aí ficou tudo nas suas costas. E aí deu errado. E aí, sei lá, você perdeu o emprego, não sei o que, tarará. E aí você fica, porque eu não era bom o suficiente e tal. Não. A sua parte, e aí de novo é Isis, tá? A sua parte, você tem que ter a total consciência de que você foi a única pessoa que cumpriu.
o acordo. É isso que tá me vindo. Você foi a única pessoa que cumpriu o acordo do casamento. A outra parte é que não cumpriu. E é por isso que isso não se resolveu. E é por isso que não aconteceu. E eu sinto que eram coisas importantes, tá? Às vezes que tinham a ver até com o sonho de criança de vocês. Que essa criancinha aqui tá muito forte olhando pra mim. Só que essas energias ficam falando na cabeça de vocês que é porque vocês não eram bons o suficiente. Por isso que não aconteceu e nunca vai acontecer, porque vocês não são bons. E aí isso fica ali, ó, no emocional, é um miasma. Só que na verdade, de novo, não foram vocês, é a outra parte. A outra parte é que não foi boa o suficiente, que não fez a parte dela. E aí é ter essa gratidão de entender que não aconteceu para te levar para um outro caminho, para que ou você criasse um outro caminho, ou então criasse uma maturidade para retomar esse caminho sob outros olhos, tá? Mas não é só isso. Para entender que aquilo que aconteceu que te fez passar por desafios, por sombras, tarará, tarará, na verdade, foi o que te ajudou a te transformar num guerreiro. É ter essa gratidão. É a gratidão pelo erro, que não é erro, mas é porque fica esse miasma, é uma energia muito masculina. Muito masculina. E às vezes pode ser a sua própria sombra masculina, de você não é bom o suficiente, você não dá conta, você nunca deu, não dá certo, nunca deu. Não cai nessa, tá, gente? Não cai. Tem um conjunto de coisas que precisava acontecer, que não dependiam de você, e tá me vindo isso, você é a única parte que cumpriu a parte. As outras partes não cumpriram, então não aconteceu. Só que rola um gaslighting energético querendo fazer o oposto, sabe? Justamente para que você não desenvolva a sua luz. Para que você fique preso, ancorado num passado de dor. Porque aí você não desenvolvendo sua luz, você não coopera com isso aqui, ó. Porque nessa carta de Isis, gente, 7 tá muito proeminente. E 7 era o mundo material, né? Queria prender as pessoas no mundo material. 7 representa o mundo material. E ele que perseguia, ele que esquartejou Osíris, ele que perseguia Horus e Isis, né? Tanto que eu até olhei e fiquei, é 7, é 7, é 7, é 7 aqui. Porque no livro não fala se é 7 ou não. Mas eu tô canalizando a energia dele. E 7 queria prender as pessoas no mundo material. Ele representava o Baixo Egito, a coroa dele era o Baixo. Gente, eu vou ter que gravar um vídeo falando do arquétipo da mitologia dos deuses egípcios. Vai ser um vídeo de umas 3 horas. Pelo visto vai exigir animação, inclusive. Tá. Se prepara, Luciano, tá bom. Tudo por Isis. Tá? Mas me veio isso. Dessa distorção. E engraçado que até aqui na roupa dela são borboletas, ó. Nossa, eu só vi isso aqui agora, gente. A roupa dela são borboletas, então assim, foi necessário para que vocês se transformassem, né? Mas eu só vi isso aqui agora, ó. A ponte. A ponte precisa de 2 lugares para se conectar.
Não tem como você atravessar uma ponte se ela tá incompleta. E aí o que me vem é que é o seguinte, vocês tinham combinado de construir uma ponte, vocês construíram a sua metade, quando chegou na outra metade, a outra parte não construiu. E o que vocês fizeram? Tá bom. Então, eu largo essa ponte aqui no meio e vou construir uma outra ponte sozinha para outro lugar. Ponte para Terabit. Não tinha um filme com esse nome? E aí vocês construíram uma ponte para outro lugar. Só que eles querem ficar o tempo inteiro te lembrando dessa ponte que ficou pela metade como um fracasso. E não é um fracasso, pelo contrário. Porque o fracasso foi deles. E às vezes quando eu falo eles, podem ser pessoas que são do convívio de vocês, que ficam o tempo inteiro falando. Você desistiu de mim, você desistiu do nosso casamento, você desiste muito fácil de trabalho, você desistiu daquela carreira, você, sabe, pode ser isso, mas também, gente, pode ser, de novo, sua própria sombra que fica falando isso com você, por causa de crença limitante, e energético, tá? Miasmas da Terra que ficam falando essas coisas com você. Miasmas da Terra. Quando eu falo da Terra, não é do planeta, não. Miasmas é, de novo, espírito que fica vagando por aí, querendo, que não tá gostando do rumo que as coisas estão tomando, porque eles não vão se alimentar mais da energia que eles gostam. E eles vão ser obrigados a se iluminar ou vazar daqui. E aí que eles falam, não, vamos tentar influenciar isso aí, ó, pra ficar preso na cafubira e na noia. Gente, igual o Sete perseguindo Isis, grávida de Horus. Essa energia que fica perseguindo, tá? Fica perseguindo, de novo, ela tava grávida de Horus, fica perseguindo essa nova criação de vocês. E é por isso que veio aquela coisa, né, de se tem algum projeto, alguma coisa, ainda não tem força suficiente, protege, deixa guardado. Porque tem esses miasmas. Tem esses miasmas, tá? Ele vai falar assim, é mesmo? Você tem esse projeto? Mas você lembra que você nunca cumpre com nada? Que sempre dá tudo errado? Aí vai impregnar ali, naquele novo começo seu. Você vai dizer, nossa, é mesmo, tá? Olha o tanto de coisas se conectaram. Obrigada por aparecer, Sete. Muito obrigada. Você foi super necessário. Eu gosto de Sete. Sete é incompreendido. Eu gosto de todos, gente. Tem um porquê Sete existir. As pessoas até associam ele com Sete, Sete, Satanás, né? Tem nada a ver. Ele era do mal, não tinha essa ideia de bem e mal, tá? Enfim. Desvendando a codependência. Essa carta é outra carta pra cura, tá? Muito forte essa coisa de relacionamentos aqui, tá, gente? Porque, né, câncer é essa coisa... Enfim. Só eu devo sentir bem a respeito das minhas escolhas. Exatamente, gente. Não tem que dar satisfação pra ninguém. Inclusive, tinha uma coisa falando disso na coisa da Isis, né? E eu até falei essa coisa também, de colocar limites. Só eu devo sentir bem sobre as minhas escolhas. E até na carta da Isis falava, né? Que às vezes a pessoa vem querer te dar pitaco a respeito de alguma coisa, de um projeto. Às vezes ela não tem a melhor das intenções. Sabe? Então assim, saiba ouvir você mesmo, gente. Não, esse aqui por último, tá? Tá bom, vamos lá. É uma época muito de discernimento. A gente está criando discernimento emocional. Criando não, desculpa. Tô me corrigindo.
refinando o nosso discernimento emocional. Aprendendo quais nutrientes são bons e quais não são para as nossas raízes, como que funciona o nosso crescimento, porque é aquilo que eu falo, tem planta que é de luz, tem planta que é de sombra, tem planta que é de deserto, tem planta que é de clima tropical, tem planta que é de clima temperado. A gente tá vendo que tipo de planta que a gente é. Como resguardar a nossa energia emocional. Já virou. Ai, que linda, amei. Esse é o oráculo das águas que curam. Saiu a pérola. Não tô falando de refinamento? A alquimia. A recompensa no final. Do grão à graça. Porque é isso que tá acontecendo com vocês, gente. Há muito tempo. Algo que doía, incomodava. Que é o grãozinho lá, atritando na concha, se transforma num tesouro. É aquilo que eu falei com a carta da Gretchen Dawn, né? Às vezes é uma coisa que, cara, foi um saco, doeu, não sei o que lá, mas isso é o que te fez mudar. Isso é o que te fez virar pérola. Então seja grato. Seja grato. Tá me vindo, isso é o que te fez acender. E não foram as suas dores. Foi você ter tido a coragem de encarar as suas dores. Porque tem gente que tem a dor e fica lá na dor. E fica usando muleta, justificando. Eu até falo, né, com as minhas terapias e tal. Tem gente que acha ruim quando eu falo, mas é a pessoa que chega, ai, não sei o quê, porque eu sou assim porque eu fui traído, eu sou assim porque eu tenho problema de rejeição, porque meu pai me abandonou, porque eu falo, tá, mas você era uma criança tentando sobreviver, né? Seu inconsciente criou isso e tal, e agora você é um adulto de, sei lá, 40 anos que já tem noção disso, e você tá fazendo o que a respeito disso? É difícil? É difícil. Mas o problema é a pessoa continuar. É aquilo que eu falo, gente, a partir do momento que vem pra consciência, vem pra jogo. Saiu do banco de reserva, tá no jogo. Tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Agora, ficar só usando de muleta, ah, porque eu odeio a minha mãe, porque eu e ela, na vida passada, a gente era marido e mulher, e ela me traiu. Então, assim, eu e minha mãe, a gente se odeia. Tá, mas isso foi na vida passada. E nessa vida vocês são, sei lá, filho e filha, filho e mãe, filha e mãe. Você tá fazendo o que com isso? Com essa informação que você conseguiu? Você tá continuando vivendo como marido e mulher traído. Você não vai fazer nada a respeito disso? Isso é imaturidade. Isso é continuar no grão de areia em vez de virar pérola. E a gente não vem pra cá pra ser grão de areia, a gente vem pra ser pérola. Isso aqui é a carta que eu tiro pra ver o que os nossos ancestrais querem falar com a gente, tá? Soul Agreement, contrato de alma. Missão de alma. Plano de alma. Propósito de vida. É isso, gente. É isso que tá sendo cultivado. É isso que os nossos ancestrais estão falando pra gente. Que tá sendo trabalhado agora. Tá sendo desenvolvido. Eu não falei que câncer é essa ligação com os ancestrais. É importante a gente desapegar. Pra gente se lembrar que a gente tem um contrato com a gente mesmo. E tá me vindo para com eles também. Que a gente não nasceu deles à toa. Olha que lindo. Tô amando. É hora de cumprir o contrato que a gente veio cumprir. É hora da gente cumprir quem a gente veio ser. E é engraçado, né? Todas essas cartas de cura
com essas cores. E aí até a carta de cura do outro deck tem várias cores, gente. Cadê? Que é de deck? Vou mostrar pra vocês. Ó, tem amarelo, rosa, laranja, roxo, mas saiu da mesma cor. Chakra da garganta tá sendo importantíssimo. E o chakra da garganta, ele não é o chakra da autoexpressão. Mas não é só de falar, gente. É da coerência entre o que eu penso e como eu manifesto. E como eu me autoexpresso. E a expressão é vestimenta, é gesto, é movimentação. Tudo. Esse chakra é a chaminé. Parece uma chaminé, né? De todos os outros chakras. Ele se relaciona com o chakra da raiz, como eu expresso a minha segurança. Com o chakra como chama? Sacral, como eu expresso as minhas emoções. Com o plexo solar, como eu expresso quem eu sou. Com o coração, como eu expresso os meus sentimentos. Com o ajna, o terceiro olho, como que eu expresso o meu discernimento, a minha intuição. Chakra da coroa, Sahasrara, como que eu expresso a minha espiritualidade. É a chaminé, gente, é daqui que sai. Então não é só falar, não é só vocal, é muito mais... Eu achei legal, né, que eu falei a pérola, o nascimento, olha aqui, tudo uma coisa saindo de dentro uma da outra, é como se fosse um desapego dos karmas. E aqui fala, né, desapego das pessoas, da codependência, de tudo e de todos, pra pérola nascer. Olha a pérolazinha. E é o mesmo desenho, gente, e são decks diferentes. Olha aqui. Saindo de dentro do neném pra mulher. É a mesma forma. É a mesma. A mesma. E agora que eu olhei 01, 32, 23. 3223. Números espelhados. Muito importante essa coisa de relacionamento. Antes de tirar outra carta, eu só vou pegar mais coisa pra eu tomar, que acabou. Só um minutinho. Vamos lá. Que como eu vou ficar um tempinho aqui, mais do que o normal, né? Porque muitos decks, muitas tiragens. Como eu falei, isso fica quase uma leitura energética mesmo. Quase, né, gente? Porque quem já fez consulta de leitura energética comigo sabe o tanto que é longa. Mas tudo bem. Uma mini leitura. Bota mini nisso. Então vamos lá. Já saiu. Amei. Esse aqui é o deck da lua. Da energia da lua. Drawing down the moon. Conhecimento, sabedoria. Chamando a lua. Chamando a intuição, gente. Chamando as emoções. Para, como diria Tebilu, busque conhecimento. Buscar conhecimento a respeito do seu passado, do seu presente, do seu futuro, porque tudo é uma coisa só. Repara que são duas luas. Tudo é uma coisa só. E tá me vindo a respeito da sua sombra, principalmente, né? Porque essa mulher é uma sombra. Estou amando, estou amando. Nossa. Então, pelo do jatobá aqui. Bem na hora. Ai, gente. Tá. Vamos primeiro tirar um bichinho, depois a gente tira o tarote? Não. Claro que não. Tem que... SPC, só pra contrariar. Cadê o tarote? Gente, onde eu coloquei? Tá, nossa, tá embaixo da minha perna aqui. Gente, tem uma bagunça tão grande aqui. Eu tô
tô fazendo muito atendimento, muita leitura. E muitas coisas pra fazer também. E aí chegou num ponto que de ontem pra hoje eu falei assim, não vou guardar deck não. Aí não guardei. Aí tem um monte espalhado aqui. E eu só fui empilhando. Inclusive isso que eu falei, né? Não vou fazer não. Gente, esse dá uma trégua, sabe? Esse dá uma trégua. Inclusive, é muito importante ver onde vocês têm câncer no mapa de vocês, o signo de câncer. Eu falei, né? Acho que eu falei isso quando eu falei de Júpiter entrando em câncer, porque vai ser uma área que vai ser muito ativada, vai ser muito mexido, mas principalmente agora, nesses próximos 30 dias... Não tá me vindo 30 dias não, tá me vindo os próximos 2, 3 meses. Porque apesar de câncer influenciar a temporada de câncer, vai ficar, esse emocional vai ficar reverberando, tá? Não falei que Isis é essa cola? Imagina que essa cola ela é elástica também, é como se fosse um chicletinho. Então essa construção que a gente tá criando e essas experimentações que a gente vai estar mexendo bastante nos próximos 2, 3 meses, toda vez que a gente tentar desencaixar alguma parte, ou mexer em alguma parte, ou então puxar e mexer, essa cola é mexida. Então essas emoções são mexidas. Então essa energia canceriana fica sendo mexida o tempo inteiro. E é pra ser mexida, gente. Igual quando tem a minhoca no solo, que fica remexendo nos detritos, sabe? Aquilo ali ajuda a oxigenar e criar nutriente para que a planta cresça forte, para que o solo fique não só aerado, né, e oxigenado, mas que os nutrientes se espalhem também, para que o solo fique fértil. Então essa mexeção de emoção vai durar um tempo, mas é justamente para criar o solo fértil, para brotar, ó, a gratidão. É igual a pérola, né? O grãozinho fica lá dentro, assim, remexendo, para ficar lisinho. Vai sendo revestido por essa camada da madrepérola, né? Mas ao mesmo tempo fica remexendo ali, pra ficar lisinho. Nossa, e agora que me chamou a atenção. Lembra que eu falei dessa coisa do miasma? Que estão querendo falar que vocês falharam, não sei o que, que nunca vai dar certo. E eu falei, o que tá me chamando a atenção nisso é a cara desse coitado, desse pobre, desse menininho aqui, que fica o tempo inteiro triste, tá, que às vezes é um sonho de infância. Olha a estrada, tem uma estrada que tá levando, é uma estrada de sombra, tá vendo? Então esse sonho que não se concretizou é porque ia te levar para um lugar péssimo. Péssimo. Não era para ser concretizado. Só que aí você fica com essa cara assim de, meu Deus. E aí eles ficam o tempo inteiro tentando te trazer para cá, para essa sombra. Só que a vida quer te lembrar que não, meu filho, era para você estar aqui mesmo, ó. Ignora essa parte aqui, ó. Isso aqui não existe mais. Isso aqui não aconteceu porque o contrato não era seu. Não fica esse menino tristinho, não. E parece que ele tá recebendo um diploma, né? Tipo assim, ó, você fez o seu trabalho, você cumpriu o contrato, tá? Parabéns. Toma seu presentinho. Quem não cumpriu foi o outro. Preceitos de Jesus.
Não é pra cair nesse miasma, gente. Tá muito forte essa coisa de cair no miasma, tá? Então tá. Mas o que eu tava falando? Ah, nem lembro mais. Tanta coisa. Ai, gente, ser pisciano é difícil. Tem horas. Meu cérebro não tá funcionando mais. Nunca funcionou, né? Mas... ai, nariz. Tá, mais um. Então vamos lá. Energia da semana. Ah, que eu falei, né? 2 a 3 meses. A cola. Então esses sentimentos podem ficar vindo, indo e voltando, indo e voltando. E aqui, até aqui, né? 3 meses, ó. 1, 2, 3, até que a pérola se solte. Então é normal, tá? Essa energia canceriana vai ficar... Ah, porque eu tava falando onde você tem câncer, assim. Nossa, as regressões a pessoa vai tendo. Onde vocês têm câncer, é importante vocês verem no mapa de vocês onde vocês têm câncer. Porque é uma área que vai ficar sendo ativada, sendo mexida. Tá? E aí, se tiver algum planeta significativo lá, vai falar mais alto ainda. Enfim, tá bom? Então é isso. Energia da semana. Três de espadas. 3 de espadas, gente, são pensamentos que ferem, pensamentos que doem, memórias doídas, né? É a dor. É aquilo tudo que eu falei. E aqui ele ainda chama de 3 de desafios, né? Mas é o pai do Joãozinho e Maria abandonando eles na floresta. E eles não estão sabendo, né? Ó, fica aí, papai já volta. Eu vou voltar nada. Tadinhos. E eles aqui esperando. Por isso que é a dor, né? É uma dor muito grande. Muito, muito grande. Então, que nem eu falei, vão vir coisas muito fortes, tá? Essa semana. Traumas, de novo, né? Que às vezes vem de infância. José e Maria. Que estão lá, do ancestral, de vidas passadas, enfim. Energia pra ativar. Nossa, já voou. Voou 2 e é pra eu pegar as 2, então tá bom. Mais Joãozinho e Maria. Ai, gente, child é o quê? É pajem? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Tenho quase certeza. É porque aqui eles mudam os nomes. Child é pajem. Então, pajem de ouros. Energia para ativar. Pajem de ouros. Com 6 de ouros. Pajem de ouros com 6 de ouros, gente, é vocês perceberem que isso é oportunidade, tá? É vocês perceberem. É muita essa energia diz que falou que existe uma oportunidade que existem oportunidades de crescimento que devem ser cultivadas, tá? Não, o momento de crescer não é agora, mas tem uma semente ali sendo apresentada para você para ser cultivada. De novo, é uma oportunidade que requer carinho, cuidado, essa coisa de cuidar, nutrição, cuidar, tá? Cuidar desse novo início. Pajem, ele tem a ver com novos inícios, ele é curioso.
E aqui ela até. E o 6 de ouros, gente, você ter uma abundância suficiente para dividir com os outros, tá? Mas, de novo, sem você passar frio, sem você passar fome, é você garantir o seu também. Então, aquilo que eu falei, né, de você se nutrir, mas nutrir aqueles também que estão com você. Então, é você ver a oportunidade do que funciona, do que não funciona, do que te nutre e do que não te nutre, e investir energia nisso, tá? Nisso. Mas repara que tá dormente ainda. É saber alocar essas energias. E ouros é um elemento do mundo material, né? Então é uma oportunidade de novo de criar a vida que você quer, mas sabendo nutrir as coisas certas dessa vez, de maneira correta e justa e igualitária dessa vez, tá? Dividindo os recursos com o que e com quem importa e merece. E merece. Energia para evitar. Merece porque fala com você, né? De novo. Tem um senso, te nutre, tá ali com você. Já virou. Energia para evitar. 4 de espadas. O 4 de espadas, gente, é uma carta que fala de... Como fala? Descanso mental, sabe? E aqui você vê, né, que tá tudo, como fala? Gelado, congelado, mas aqui é uma árvore mágica que tá sempre florescendo. Então, assim, a energia para evitar evitar o que tá me vindo, gente, porque o 4 de espadas também tem muito a ver com essa coisa de deixar descansar para confiar no divino, sabe? Então, assim, a hora agora de novo, é você ouvir a intuição, cultivar o que tem que ser cultivado, e não ignorar os sinais, sabe? Não ignorar os sinais, porque aqui, gente, negócio congelado e tem um troço gritando na sua frente, sabe? Então, assim, cuidado pra não deixar sua mente abilolada, tá me vindo, sabe? A mente tem que estar afiada agora. Tem que estar muito conectada com o seu coração. Tem que ter, de novo, é um período de muito discernimento, gente. De muito discernimento. Eu não falei dessas energias de 7 que estavam vindo fortes, querendo enganar. A própria carta de Isis fala, as verdades estão sendo reveladas. Então você tem que estar ligado, você tem que estar atento para ver o que está acontecendo. Em vez de ficar lerezando, tá? E aí não é de uma forma lógica, cognitiva, não. É tá ligado, é a mente afiada, é a sabedoria, tá? E o fundo do deck é que chama Starlight, mas é a estrela. É uma oportunidade, gente, não só de cura e esperança, tá? Mas, de novo, de fazer os seus sonhos se tornarem realidade. Isso tudo tá acontecendo pra isso, tá?
E agora sim, o deckzinho de animais que tava pedindo pra vir, pra gente pegar um bichinho pra servir de guia e arquétipo pra gente. Então é ficar ligado pros movimentos que estão acontecendo com vocês, tá? O que tá querendo falar, o que a vida e as emoções estão querendo conversar com vocês. Nossa, já vou? Amei! Ai, gente, eu amo aranha. Eu amo aranha. Espírito da aranha. Torne os seus sonhos realidade. Era o fundo do deck. A hora de tecer é agora, gente. Então, de novo, vocês não estavam tecendo a teia de forma errada. Não se deixa parar. E quando vocês passam numa teia de aranha sem querer, né? E destrói tudo, o que a aranha vai e faz? Ela senta e chora e fica... meu Deus. Não, ela vai e já começa a fazer outra. Então não caiam nesses miasmas, não caiam. E a aranha, ela faz de forma instintiva, ela sabe exatamente como construir a teia dela. Ela não fica pensando e calculando, sabe? Parando pra pensar. Não, ela já vai e faz. Ela vê a oportunidade. Tá? Ela confia no instinto dela. Ela vai fazendo, 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 fazendo. E me vem muito forte essa coisa, gente, de sonhos. É um sonho que vocês têm desde criança. Que às vezes foi perdido. Aliás, não tá me vindo perdido. Tá me vindo escondido. Igual a pérola que tá sendo revelado. Ele precisava ser trabalhado. Ele foi guardado. E às vezes vocês estão assim, mas eu nem sei o que é. É porque às vezes vocês esqueceram. Porque ele tá guardado, mas vai vir. Vai ser revelado. Plim, tá? Porque só você sabe das suas escolhas. Que estão te levando pra algum lugar. De novo, o momento agora pode até não ser cognitivo. Mas você vai sentindo. Vocês vão sentindo. E eu considero a aranha um animal muito protetor. Toda vez que eu vejo aranha, gente, eu sinto que tem uma proteção muito forte do nosso eu superior, sabe? É como se elas falassem pra gente assim, vai, vocês estão indo bem, você tá indo no caminho certo, tá certinho. Elas protegem o nosso destino. Tá protegido, tem um contrato, tá protegido. Vocês só precisam fazer funcionar. Não deixar esse... Não inspira. Vocês lembram que eu falei do cheiro do incenso com flor, com violeta, que era o cheiro de Isis? Não inalar o incenso de Sete. Não inalar o cheirinho de Sete. Não cair nas tramóias dele, que querem fazer com que você acredite numa coisa que não é verdade. Tá bom? Ai, nem acredito que eu terminei, mas ficou imenso pra variar de novo. Gente, muito obrigada por assistirem a mais um vídeo do canal. Até o próximo vídeo. Ótima semana pra vocês. Falou, valeu e tchau.